Olá, graça e paz, queridos irmãos. Sejam muito bem-vindos a mais uma EBD online da Quarta Igreja Batista do Rio de Janeiro. Vamos agora juntos, reunidos, aprendermos um pouco mais sobre a palavra do Senhor, refletirmos sobre essa palavra e estudarmos um pouquinho de uma porção da palavra de Deus. Antes de começarmos, vamos fechar os nossos olhos, entrar em comunhão com o nosso Deus, agradecendo por esse momento, por essa oportunidade. Convido a você, meu irmão, a baixar sua cabeça, fechar seus olhos e orarmos. Deus amado, Deus bendito, Deus todo-poderoso, te agradecemos, Senhor, por essa oportunidade maravilhosa de estarmos estudando um pouquinho da Tua palavra, Senhor. Senhor Deus, eu te agradecemos, Senhor, pela Tua obra de poder, Pai, de autoridade que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Senhor, que o Teu Espírito Santo agora fale conosco, Pai. Senhor Deus, opera nas nossas mentes, nos nossos corações, Senhor. Dai-nos, Senhor, entendimento da Tua palavra, ó Deus. Senhor, te agradecemos, Pai, por essa palavra tão maravilhosa, Pai. Essa palavra, Senhor, que atravessou continentes, essa palavra que atravessou gerações, Pai, e nos alcançou, Pai. Porque através da Tua palavra o Senhor se relaciona com cada um de nós. Obrigado por tudo, Senhor. Permaneça conosco durante esse estudo, falando aos nossos corações. É o que nós te pedimos e já te agradecemos. No nome de Jesus. Amém. Então, meus irmãos, hoje nós vamos falar sobre a lição 4, que fala sobre o padrão ideal de conduta dos santos. Durante as outras lições, durante as outras semanas, nós vimos sobre a diferença que o cristão faz, sobre o caráter cristão, né? E hoje nós vamos falar sobre esse padrão ideal de conduta. O que seria isso, né? Esse padrão ideal de conduta. A nossa aula de hoje, nosso estudo de hoje, está baseado no texto de Mateus, no capítulo 5, tá? E aí eu gostaria de estar lendo com os irmãos primeiramente, antes da gente discutir um pouquinho sobre isso. Está no capítulo 5 de Mateus, a partir do versículo 27 até o versículo 30. Então vamos lá. Primeiro ele vai falar assim, esse texto ele faz parte do Sermão do Monte. E fala assim: ouviste o que foi dito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura, no coração já adulterou com ela. Se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e lança-o de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros e não seja todo o seu corpo lançado no inferno. E se a tua mão direita te faz tropeçar, corte-a e lança de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros e não vá todo o teu corpo para o inferno. Então, mais uma vez, Senhor, te pedimos que o Senhor nos dê o entendimento da Tua palavra. Fala, Senhor, aos nossos corações, através da Tua palavra. Faça-nos compreendedores da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Então, meus queridos irmãos, eu queria primeiro contextualizar esse texto, né? Ele faz parte do Sermão do Monte e aqui Jesus está falando conosco, né? Acerca primeiro do que era a lei. Que a lei de Moisés, ela tinha esse mandamento de não adulterarás, né? Que nós não deveríamos adulterar. Está falando contra o adultério. Mas Jesus aqui, nesse texto, ele vai falar muito além do que contra apenas o adultério. Ele vai falar sobre essa conduta, sobre aquilo que nos faz pecar, né? Porque ele fala o seguinte, que ele fala assim: eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenções impuras, já cometeu adultério com ela no coração. Então ele está falando muito além da nossa ação. Ele está falando da intenção do nosso coração. Então, nós temos que refletir também sobre isso. Como anda a intenção do nosso coração? Muitas vezes a gente fica preocupado, né, com todos os atos, a gente até julga determinadas coisas. Mas Jesus está falando para que a gente tenha cuidado
com aquilo que a gente traz no nosso coração. E aí leva a gente se perguntar sobre o nosso padrão de conduta. Como está a nossa conduta? A nossa conduta realmente agrada ao Senhor? A intenção do nosso coração é uma intenção pura, que agrada ao Senhor, que condiz com o caráter cristão? Como que eu devo agir? Como que eu devo proceder? Como que deve ser o meu pensar, o meu sentir? Né? Isso tudo a gente tem que refletir. Tudo aquilo que eu falo, tudo aquilo que eu penso, todas as minhas ações, elas precisam agradar ao Senhor, né? Eu preciso agradar ao Senhor em tudo aquilo que eu faço. Eu sou uma serva do Senhor. Então, assim, é uma coisa que a gente precisa estar refletindo o tempo todo. Será que eu agrado ao Senhor com o estilo de vida que eu levo? Será que eu agrado ao Senhor com o padrão de conduta que eu sigo? Né? As minhas intenções, os meus pensamentos, os meus sentimentos. Quando você é contrariado, quando você é perseguido, quando você é maltratado, como que você age? E assim, nós fomos chamados como discípulos de Cristo para amar pessoas. E essas pessoas que vos perseguem, né? Cristo mesmo falou, eles perseguiram a mim, então claro que vão perseguir a nós também. E essas pessoas que nos perseguem, que são difíceis de relacionamento, né? É para essas pessoas que nós seremos mandados. É a essas pessoas que nós devemos levar o amor de Cristo, que é um amor sacrificial, que é um amor que serve, que é um amor que cuida. Então, como que está o nosso coração em relação a tudo isso? E assim, nesse trecho que eu li aqui com os irmãos, Jesus fala assim: se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e lança-o de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros e não seja todo o teu corpo lançado ao inferno. Aqui, nesse trecho, né, no versículo 29, Jesus está falando, é uma hipérbole, né, que ele está usando, uma figura de linguagem que fala sobre o exagero. Não é para ninguém cometer um ato de mutilação, arrancar o olho, cortar a mão, não é isso que Jesus está falando. Né? O que ele está falando é o seguinte: se tem alguma coisa em nós que faz a gente pecar, então assim, quando você olha, né, o exemplo que está sendo dado aqui, quando você olha para uma mulher com intenções impuras, você já está adulterando com ela. Então, quando tem alguma coisa em nós que nos faz pecar, mesmo que seja o nosso olhar, mesmo que seja o nosso sentimento, arranca isso, né? Então, assim, a gente precisa vigiar. O que Jesus está falando não é apenas para que a gente não cometa o ato, mas que a gente veja a intenção do nosso coração. E para que a gente veja também que se tem alguma coisa em nós que não agrada o Senhor, que está ainda, de uma certa forma, nos levando a pecar, para que a gente vigie, para que a gente arranque aquilo, que vale mais a pena, ele fala aqui, né? Que você perca uma parte do corpo do que o seu corpo todo seja lançado no inferno. Então, assim, vale a pena você, muitas vezes, ter um sacrifício, né? De você controlar, ter um autodomínio, controlar um impulso do que você ser totalmente lançado no inferno. Então, isso tem a ver também com a ação do Espírito Santo em nós, do autodomínio, do autocontrole, do trabalhar todas essas coisas em nossos corações, porque vale mais a pena, às vezes, uma palavra que você quer falar, uma resposta que você quer dar, uma coisa que você quer falar, que você vai falar com raiva, que você vai falar com má intenção, que você vai falar muitas vezes fora da conduta que o Senhor espera de você. Nós fomos chamados para amar pessoas, mais uma vez eu vou falar isso. Nós fomos chamados para os doentes, para os feridos, né? E as pessoas, elas muitas vezes vão nos receber mal, elas vão nos tratar mal, seremos incompreendidos, seremos perseguidos, né? E como que reagiremos? Vamos ser explosivos? Vamos maltratar? Vamos maldizer? Ou vamos tratar com amor, com compreensão? É difícil, né? Mas é para isso que fomos chamados,
para amar as pessoas. E precisamos ter autocontrole, precisamos ter domínio próprio nos nossos pensamentos, nos nossos sentimentos, nas nossas ações, para expressarmos o Cristo, para expressarmos o amor do Senhor Jesus por essas pessoas. É através das nossas vidas, do nosso testemunho, é através da nossa vida, do nosso testemunho, que as pessoas vão verdadeiramente conhecer a Cristo. Então precisamos pensar o que nós temos testemunhado, o que nós temos feito, né? Então, assim, eu gostaria de levar os irmãos a refletirem sobre os pensamentos, sobre os sentimentos, o tipo de vida que estão levando. Vamos parar para pensar, fazer um exercício, né? Um compromisso com o Senhor. Vamos refletir em que área específica da nossa vida precisamos aplicar esse padrão divino de conduta elevada, né? Vamos parar para pensar e refletir quais as ações que nós precisamos tomar, né, para que medidas práticas nós precisamos adotar para termos essa conduta que Cristo espera de nós. Então, assim, o que a gente ainda precisa mudar? O que a gente precisa arrancar da nossa vida para que a gente não peque? Qual é o tipo de coisa que tem levado a gente a pecar? Que tem tirado a gente do padrão ideal de conduta? Porque, assim, você veja bem, muito mais do que o ato do adultério em si, apenas no pensamento, se você tiver a intenção, você já adulterou. Então aqui é uma coisa que o Cristo, ele está colocando esse padrão muito mais alto, né? Não é apenas o ato em si, mas é a intenção do coração. É o pecado na mente, no sentimento, no pensamento. Então precisamos vigiar isso. Precisamos verdadeiramente ter os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, as nossas ações cativas ao Senhor. Precisamos nos aproximar de Deus. Pedir para que Ele trabalhe na nossa mente, para que Ele trabalhe no nosso coração, para que Ele opere em nós, para que possamos estar cada vez mais parecidos com Ele. Para que verdadeiramente o velho homem morra e que esse novo homem, né, essa nova criatura que nós somos, ela possa resplandecer e a face do Senhor possa resplandecer em nós, né? Porque assim, tem um versículo que Paulo fala, né, que o mal que nós não queremos fazer, nós fazemos, e o bem que queremos é tão difícil, né, de fazer. Mas aqui nós precisamos refletir sobre o padrão de comportamento, sobre o padrão de comportamento que o Senhor espera de nós e o padrão de comportamento que nós estamos tendo na nossa vida, no nosso dia a dia. Porque a gente obedecer aos mandamentos do Senhor na igreja, no domingo de manhã, é mais fácil. Mas quando a gente entra no nosso campo missionário, que é aí na sua família, na sua casa, no seu trabalho, na sua faculdade, no seu dia a dia, esse é o seu campo missionário. Quando você entra nesse campo missionário, que você verdadeiramente precisa expressar o Cristo, que você precisa expressar esse amor do Senhor, né? Através de todas as suas ações, através dos seus pensamentos, dos seus sentimentos, das suas ações. Você precisa ser verdadeiramente um cristão. Então temos que pensar o que a gente precisa ainda colocar diante do Senhor como aquilo que a gente precisa melhorar para agradar ao Senhor, para melhorar o nosso comportamento, para melhorar a nossa conduta, aquilo que a gente precisa arrancar, né? Porque não está de acordo com as orientações do Senhor para a nossa vida. E o padrão dele é muito alto, né? Não é apenas o ato em si. Quando a gente fica com raiva, né? Muitas vezes a gente fala assim, se eu pudesse, eu fazia isso, eu fazia aquilo. A gente tem vontade, né? Então, assim, veja bem, essa vontade de pegar a pessoa, né? Essas vontades que a gente tem assim, essa raiva que a gente sente,
Isso aí é a mesma coisa. A intenção do nosso coração naquele momento qual é? Não é de amar. Nós fomos chamados para amar. São essas pessoas aí que precisam de nós. Nós temos verdadeiramente que arrancar esse sentimento de nós, que mudarmos o nosso padrão, que mudarmos a nossa conduta. Eu sei que é difícil, né? Tudo isso que eu tô falando aqui, eu tô falando para mim também. Eu preciso também melhorar. Eu também preciso agradar ao Senhor com os meus pensamentos, com os meus sentimentos, mas precisa ser uma meta, precisa ser o nosso alvo. O nosso alvo precisa ser o Senhor. Nós não temos que olhar para a vida do irmão, para a vida do pastor, para a vida do diácono, de quem quer que seja, e de comparar. Nós precisamos olhar para a nossa vida e olhar para o Senhor. O nosso alvo precisa ser o Senhor. O padrão é do Senhor. Foi Ele que colocou isso aqui para nós, né? Esse padrão de comportamento, esse padrão de pensamento, que não basta, não é apenas não cometer nenhum tipo de crime, de adultério, de práticas impuras ou ilícitas, mas não ter essas intenções no nosso coração, não ter essas intenções na sua mente. Então, controlar até os pensamentos, os sentimentos, as intenções do coração. Então, que Deus possa estar abençoando você, que Deus possa estar operando na tua casa, na tua vida, na tua família, e que verdadeiramente possamos estreitar um relacionamento com o Senhor, possamos caminhar com o Senhor, na leitura da palavra, na oração, no conhecimento desse Deus que se revelou a nós, para que possamos verdadeiramente agradá-lo com todo o nosso ser, com os nossos pensamentos, com os nossos sentimentos, com as nossas ações, e que possamos refletir verdadeiramente sobre aquilo que precisamos arrancar da nossa vida para agradar, para andar de acordo com o padrão que o Senhor quer que nós andemos. Porque o padrão do Senhor é bem alto, né? Não basta apenas não cometer determinadas coisas, mas não trazer no coração esse sentimento. Então, o autodomínio que precisamos cultivar, né? O padrão ideal de conduta dos santos passa por esse autodomínio cultivado pelos santos. E como que nós vamos cultivar isso? Né? Como que nós vamos cultivar isso? Então, o que o Senhor nos fala? Se o seu olho, né? Se o seu olho direito te faz pecar, arranca-o e joga fora. É muito além do que isso. O Senhor não está pedindo para que nos mutilemos, para que nos para agredir o nosso corpo, não é nada disso. Mas que nada em nós faça-nos pecar. Nem o nosso olhar, o nosso pensamento, o nosso sentimento. Temos que estar vigilantes contra isso. Temos que agradar o Senhor de todas as formas, tá bom? Então, que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família, que o Senhor opere a obra de poder, de transformação, de salvação, aonde quer que você esteja, na sua casa, no seu trabalho, e que você seja um canal da bênção do Senhor. Que essa semana seja uma semana de bênçãos, que esse dia seja um dia de milagres na sua vida, e que o Senhor esteja operando em você, para que você realmente possa resplandecer a luz do Senhor aonde quer que você vá. Que você seja um canal da bênção do Senhor. E que os seus pensamentos, os seus sentimentos sejam cativos ao Senhor, estejam agradáveis ao Senhor. Que muito além de práticas, todo o seu ser possa verdadeiramente agradar o Senhor. E que possamos ter isso em mente. O que eu preciso ainda dentro de mim, da minha personalidade, do meu caráter, o que eu preciso sacrificar porque não está de acordo com a vontade de Deus, não está de acordo com o padrão que Deus colocou para mim, que sou uma filha dele. Então, que você possa estar refletindo sobre isso também, meu irmão, e que você seja uma bênção essa semana. Uma semana abençoada, um dia abençoado na santa paz do Senhor. E que o Senhor esteja operando na sua vida, na sua mente, que você possa estar pedindo as orientações dele, para que você possa cumprir todo esse mandamento.
Amém? Fiquem com Deus e até a próxima.